Então, ao mesmo tempo que a pessoa via aquilo como uma potência de riso, que era alegre, que via todo mundo rindo, essa pessoa não conseguia rir. Porque a gente tocou de tal forma, dentro do que a gente propunha em cena, que chegou por esse viés, assim, por esse viés de lembrança, né? Sentimento após estreia. Eu vou falar primeiramente do sketch, né? Quando a gente apresentou o sketch, a gente viu muita potência nisso. A gente pensou, cara, esse é um espetáculo que é sensacional. A gente vai alimentar isso, a gente vai apresentar muito isso, a gente quer apresentar muito isso. O primeiro feedback foi de um público adolescente, né? Que levou tudo muito na brincadeira, assim. Foi mais pro sentimento de comédia mesmo, né? Então, eles zoavam muito, né? Tipo, o palhaço fez isso, o palhaço fez aquilo e tal. Mas a gente entendeu que, de certa forma, eles estavam entendendo do que a gente estava falando, né? Mas nenhum deles tinha a vivência, tinha passado por um momento de entender a seriedade daquilo mesmo, né? E ele foi muito potente, ele funcionou muito para este público. Mas isso nos trouxe duas coisas. O primeiro é que, bom, a gente consegue levar a pauta para o público, né? E outra coisa é que a gente precisava ter cada vez mais cuidado com abordar essa pauta, porque a gente não podia cair na armadilha de fazer uma comédia simples e superficial sobre esse assunto. E quando a gente apresentou este espetáculo, que daí então ele virou de sketch para espetáculo, a gente apresentou para público geral, né? E ele funcionou ainda mais. Em relação aos feedbacks, isso nos marca muito porque não foi uma pessoa, não foram duas pessoas, foram inúmeras pessoas que comentaram o fato de estarem rindo do número e por vezes ficarem constrangidas por estarem rindo. Por saber que aquelas ações que a gente estava fazendo eram ações reais e que isso acontece de fato. Outros feedbacks ainda vieram com essa perspectiva de que não conseguiu rir no espetáculo. Nem toda pessoa que assistia entendia aquilo como comédia. Ou seja, a palhaçaria que a gente estava desenvolvendo ali, ela estava no limiar entre comédia e tragédia, de fato, né? E a gente acredita que a comédia é a irmã da tragédia que deu errado, né? Então, a gente entendeu que a gente estava nesse limiar e isso era uma coisa que a gente também tinha que se preocupar, mas que era interessante para nós. Então, a gente começou a desenvolver isso muito, se preocupar muito com isso, porque a pessoa que assistiu o espetáculo, que já tinha passado por isso, ou que tinha algum ente querido que tinha passado pelo problema do alcoolismo, nem sempre conseguia rir dele, do espetáculo. Porque essa experiência era tão próxima dele, desta pessoa, desse familiar, que tudo que a gente propunha tinham essas lembranças fortes e constrangedoras e tristes para a pessoa, sabe? Era muito tocante nesse sentido. E isso foi uma coisa muito importante para nós, para o desenvolvimento do espetáculo. A gente pensou, cara, a gente conseguiu tocar as pessoas do modo como nós artistas gostamos de tocar, sabe? De levar essa pauta para casa, de fazer com que a arte chegue nas pessoas, não só na visão, mas também no sentir, sabe? Depois disso, a gente teve toda essa mudança no mundo, que foi a pandemia, e a gente não pôde mais apresentar o espetáculo presencialmente, né? E a gente testou apresentar ele de forma online, e esse espetáculo, ele não teve interação com o público. A única interação que o público tinha nas apresentações era assistir, de fato. Foi uma live, né? Mas o público não comunicava conosco durante o espetáculo. Então a gente apresentou para as câmeras e o público assistiu do outro lado. Obviamente, a gente não ter o termômetro
que é o público, nos desagrada muito, né? Mas essa estrutura do Marvá da Vida, ela é bem fechadinha, de modo que a relação entre eu e o Thiago, se acontecer no ritmo, e a gente for com fé nesse ritmo, a gente consegue manter essa estrutura do início ao fim. E a gente entendeu que dentro desse espetáculo a gente precisava ter a nossa técnica muito afiada, porque a gente não tinha mais a resposta do público, né? Quando tu tá no palco com o público presencialmente, tu faz alguma coisa e o público ri, né? Ou enfim, reage, seja lá como for. E isso é o teu feedback imediato para te seguir a cena. Para entender se o espetáculo tá rolando ou não, se tu tem que apressar um pouco mais, se tu tem que ir um pouco mais devagar, né, e tal. Pela internet, de forma online, isso não acontece, então a gente tinha que confiar no nosso taco. Diferente de alguns espetáculos que a gente depende dessa relação com o público, né, que daí teria que ser feita uma outra alternativa de relação. Esse espetáculo é como se ele fosse uma linha sem fim. A gente começa a apresentação e só termina quando acaba, de fato. Antes disso, não tem um momento de pausa. É uma imersão no espetáculo. Obviamente, perdeu um pouco de força por conta de a gente, quando montamos o espetáculo, montamos para ser para um público, né? Para um público presencial. Mas a estrutura funcionou, a atmosfera também foi construída e foi possível fazer. Eu vejo o espetáculo hoje como uma forma de questionar o alcoolismo e vejo sim ele com esses dois vieses de funcionar tanto como o público presencial como o público virtual. Porque eu penso que essa discussão não é uma discussão para ficar guardada na gaveta. Eu acho que a discussão do alcoolismo é uma coisa que a gente tem que tirar da gaveta e mostrar ela de qualquer forma. Por isso que eu acho que ele funciona nos dois âmbitos. E eu acho que isso precisa acontecer.